novamente com o nosso programa falando sobre a Bíblia e, nesta oportunidade, conversando com o Laureano Santos, que é um escritor, orador e um pesquisador desse assunto, está nos trazendo informações muito importantes. Laureano, a reencarnação, ela é discutida, ela é aceita, ela é polemizada e por várias pessoas das mais variadas religiões. E na Bíblia, quais são os ensinamentos que deixam claro para nós a veracidade da reencarnação? Nós vamos encontrar em vários momentos da Bíblia ensinamentos sobre a reencarnação. Precisamos entender que à época de Jesus, os fariseus acreditavam na ressurreição, que na verdade eles acreditavam na vida, na nova vida. Nós vamos encontrar, inclusive, no Antigo Testamento, alguns momentos que fala sobre isso. Jó falando, eu quando se eu morrer, eu voltarei a viver e tal. E nós vamos encontrar Jesus dando ensinamentos sobre a reencarnação. Falamos do cego de nascença, que os discípulos perguntam quem pecou para que ele nascesse cego. Vamos encontrar Jesus falando de João Batista, dando testemunho. Vamos ver vários momentos. Mas o que é importante, fundamentado neste ensinamento de Jesus, vermos a importância da reencarnação. Deus não criaria algo, alguém para a perdição eterna. Deus nos dá todas as oportunidades para o nosso refazimento, sabendo nós que aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Então, a reencarnação é onde se consagra a justiça divina. Nós visitamos hoje as casas André Luiz. Vimos as pessoas que estão passando por uma encarnação difícil. Tá? Diríamos, onde estaria a justiça divina de fazer alguém belo, né? Nem olhe para mim, para minha, né? Mas alguém belo e uma pessoa com deficiências físicas, que eu não digo que são corpos imperfeitos. Eu vejo aqueles seres como corpos perfeitos para o espírito que neles estão estagiando. Então, é ali que se consagra a justiça divina. Nós semeamos, nós colhemos. Temos mãos e não agimos para realizar. Temos pés e não caminhamos com alguém. Temos voz e não ensinamos. Temos inteligência e não as exercitamos. E ao invés disso, cometemos delitos. Viremos numa próxima oportunidade para que nós possamos refazer aquilo que ficou mal feito. Então, nós evoluímos sempre, mas colhemos do que semeamos. Então, quando vimos ou vemos pessoas nesse sentido, nós não vamos dizer que é castigo de Deus, que Deus fez aquilo para que outros vejam. Não, Deus nos criou simples e ignorantes, somos imortais, não somos eternos, somos seres imortais. Tivemos princípio para não termos fim. Diferente de Deus que não tem princípio nem fim, tá? Que é mais que eterno, é sempre eterno. Então nós vemos aqui na reencarnação esse processo de resgate, de evolução e de jornadearmos sempre rumo à felicidade. Laureano, dentro das bases da doutrina espírita, como você falou, a questão da reencarnação, nós temos também a comunicabilidade dos espíritos. Essa ou seja, se não acredita na comunicabilidade dos espíritos, não pode ser espírita, né? Certo. E na Bíblia, onde você pode nos trazer a efetivação dessa comunicabilidade? Nós vamos encontrar, primeiro, Moisés recebendo a tábua dos mandamentos. Ali, nós podemos pensar em escrita direta, que é uma mediunidade, tá? Que foi, através dessa mediunidade, realizada a escrita direta, comunicabilidade dos espíritos. Nós vamos ver
Saul procurando a pitonisa, consultando Samuel que era morto, e Samuel levantando e falando com ele. Nós vamos ver, no caso do próprio Ezequiel, quando já falamos, que os Espíritos mostrando para ele algo. Nós vamos ver Jesus depois perguntando aos Espíritos qual é o seu nome, aqueles que perturbavam. Nós vamos ver o profeta Ágabo, lá na Cesareia, recebendo Espírito, porque está assim escrito. Por intermédio do Espírito, ele tirou o cinto de Paulo, atou-lhe as mãos e os pés e disse: o dono deste cinto será atado e apedrejado em Jerusalém. Os seus companheiros quiseram evitar que ele fosse a Jerusalém e ele deixa a seguinte mensagem: estou preparado não só para ser atado e apedrejado, mas para ser morto em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Então, era um espírito que, através de Ágabo, lhe disse isso. Nós vamos ver a mediunidade de João Batista, de João o Evangelista, todo o Apocalipse, que são visões e tal. Então, nós vamos ver vários momentos, mas o mais importante disso tudo para mim é o Pedro recebendo a mensagem do plano espiritual, revelando que Jesus era o Messias, era o Cristo, filho do Deus vivo ou do Deus que vive. Aí nós vamos entender que ali havia um processo de comunicação de espíritos, bem como da xenoglossia do dia de Pentecostes. Então, os discípulos, homens rudes e letrados, conversar com aquelas pessoas na sua língua, vindo de outros países. Então, isso nada mais é que espírito se comunicando através do homem. Laureano, dentre todas as reflexões, e você certamente é um autodidata, não é? Que busca tanto, o que para você é mais marcante ou o que você considera mais importante na Bíblia, em todo esse estudo que você faz sobre ela? É o amor. O dia que nós aprendermos a amar realmente, nós estaremos realmente construindo a família universal do amor, a família do Cristo. O Cristo, depois da crucificação, ele recomenda aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Certa feita perguntaram ao Chico qual é a mensagem que ele gostaria de deixar. E ele repete essa mensagem do Cristo, que o amor liberta, o amor desprende, o amor envolve. Através dele, ou por intermédio dele, nós vamos ao encontro do nosso próximo. Sem ele, nós iremos de encontro ao nosso semelhante. Chocaríamos-nos. Então, a proposta do Cristo para nós é que façamos como ele fez. No horto de Getsemane, quando Judas se aproxima dele, acompanhado dos soldados do Caifás e Anás, ele não diz: você veio, seu traidor, mas ele pergunta: para que vieste, amigo? E ele sabia que Judas estava o entregando. Não era uma traição, era uma fraqueza, era um pensamento equivocado da vinda do Messias. E após a crucificação, Pedro nega-o por 3 vezes. Ele não o abandona. Volta a Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? E Simão diz: eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu já disse que te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes,
porque Pedro teria negado 3 vezes, para que Pedro sentisse ali realmente que o Mestre lhe colocaria, como aos demais discípulos, a proposta da mensagem do amor. Pedro vai à estrada de Jopa a Jerusalém, ou de Jerusalém a Jopa, e lá ele edifica a casa do caminho, e nada mais faz do que atender aos necessitados. Um dia, Tiago, ajudando Pedro ali, ele acha que o Mestre não teria trazido simplesmente aquela mensagem, que algo mais importante ele teria a dizer. E chega Pedro e diz: Pedro, eu não acho que Jesus, o nosso Mestre, veio trazer apenas isso para nós. Eu sinto que ele tem algo mais importante a me dizer. Eu vou demandar ao monte e vou meditar. E assim ele procede. Vai ao monte. Por algum tempo levam-lhe alimentos e água. Mas isso passa a escassear-se. E um dia, quando o sol começa a se levantar, ele, ali já definhando, vê que o sol se bifurca e uma parte vem na sua direção. E ele fica a contemplar. E quando se aproxima, ele percebe que é um homem. E mais próximo ele vê que é Jesus e pensa consigo: eu sabia que ele tinha uma mensagem para me trazer. Mas Jesus passa de passagem. Ele diz: Mestre, onde vais? Ele volta a ele e diz: Tiago, estou indo à casa do caminho. Hoje lá tem muitos necessitados e Pedro está só. E quando Pedro abre a janela, vê Tiago acalentando um daqueles portadores de chagas. Esse é o que Jesus nos trouxe. Isso é o que tem de mais fundamental nesse texto que nós chamamos de Bíblia, entendendo aí também o Novo Testamento. Realmente, essa palavra, esses ensinamentos que o Laureano está nos trazendo hoje, nos fazem refletir muito sobre o amor. Mas você não saia daí, nós voltamos já já para continuarmos nesse assunto. Aguarde só um pouquinho.